ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus. Gente querida, o Salmo de número 35 nos apresenta uma das experiências mais traumáticas e dolorosas da vida humana: a oposição sem causa. Davi começa dizendo: pleiteia, Senhor, luta por mim, luta por minha causa. Luta contra aqueles que lutam contra mim. Aqui o salmista está entregando a sua causa ao tribunal do céu. Ele não está buscando vingança pessoal. Ele está pedindo que Deus seja o seu defensor. Ao longo dos salmos encontramos muitas vezes a mesma expressão: odiaram-me sem causa. Existe uma oposição que nasce de um erro cometido, mas existe outra oposição que nasce simplesmente porque alguém não suporta aquilo que Deus colocou ou está fazendo em sua vida. Esse é o pior tipo de oposição. Não existe motivo, não existe razão. O ódio nasce simplesmente da inveja, da rejeição ou da maldade pura. Charles Spurgeon escreveu que quando o crente não pode defender a sua causa na terra, ele entrega ao tribunal do céu. É exatamente isso que Davi faz. No versículo 3, ele pede algo muito profundo. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Perceba que ele não pede apenas livramento dos inimigos. Ele pede consolo para o coração, porque a perseguição sem causa machuca. A perseguição sem causa gera angústia. A perseguição sem causa gera dor e abatimento da alma. Não tem como simplesmente sair ileso sem aquele glorioso bálsamo de Gileade. Mas o mal, a dor, a tristeza que a perseguição te causou está sendo untado hoje pelo bálsamo e pela unção de Gileade que cura. O Senhor derrama óleo sobre a tua cabeça nesta manhã e te faz levantar, te faz erguer a cabeça e seguir. Na Bíblia, o coração representa o centro da vida espiritual. A palavra é lev, que significa interior da pessoa, a parte de dentro, ou levav, numa pronúncia, o coração profundo, o centro das decisões. Quando Deus fala ao coração, toca o centro de nossa existência. Deus nos conhece como ninguém. Deus nos conhece por dentro. Deus conhece o recôndito da sua alma. Talvez você esteja enfrentando uma oposição que não entende. Talvez palavras tenham sido levantadas contra você e talvez pessoas tenham se levantado contra a sua vida sem motivo. E aqui eu quero dizer algo para aqueles que receberam uma chamada de Deus, uma chamada de fogo. O Evangelho Gourmet tenta gourmetizar essa chamada e dizer que tudo serão flores. Mas a verdade é de que quem receber um chamado de fogo genuíno da parte de Deus, muitas vezes você verá o melhor dos amigos se tornar o pior dos inimigos. Os ataques virão de onde você menos espera e você precisa estar alerta, ligado em Deus, para entender que às vezes não é nem aquela pessoa, mas aquela besta veloz, aquela serpente maldita que não suporta a luz que Deus colocou dentro de você. E quando você decidir andar, se entregar em Deus, projetar em Deus, ainda que as coisas externas ainda não tenham mudado, aquela besta veloz, serpente maldita, já sabe, e ela começará a mover, como dizem na linguagem popular, os pauzinhos para turbar as tuas emoções, para roubar-te a paz. É hora de estar vigilante, porque agora a tua vitória e a tua salvação está muito mais próxima de quando você aceitou a fé. Salmo 35 começa com uma verdade muito poderosa.
Quando alguém luta contra você, Deus pode entrar na batalha por você. Este Salmo 35 revela algo ainda mais poderoso. A perseguição que Davi descreve não vem apenas de inimigos distantes, ela vem de pessoas que um dia estiveram próximas. E esta é a pior das perseguições. Elas sabem as tuas fragilidades, elas sabem a tua dor, elas sabem das tuas limitações que muitas vezes você pode ter contado pedindo ajuda dentro do ciclo de tua intimidade de amigos e você pensou que nunca sairia dali, que eles iriam ajudar, orar e estender as mãos. Mas como dizem, eles apenas descobriram onde dói para bater de forma mais violenta e forte. Ele diz no Salmo que se levantaram falsas testemunhas contra ele, pessoas dizendo coisas que ele não fez, usando coisas que ele não sabe. A Bíblia nos lembra que a língua pode destruir vidas. Está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. Mas o verso 13 revela algo ainda mais profundo. Davi diz: quando eles estavam enfermos, eu me vestia de panos de saco e jejuava por eles. Que dor, irmãos! Aqui são pessoas que ele investiu, que ele orou, que ele acreditou, que ele viu quando ninguém via. Isso significa que Davi orou por essas pessoas, ele intercedeu por elas, ele chorou diante de Deus por elas. Mas quando chegou o momento da adversidade dele, as mesmas pessoas se alegraram da sua dor. Esse é um dos golpes mais dolorosos e mortais que alguém pode experimentar: a ingratidão. Davi diz que eles se reuniram contra ele. Nós gostamos de gourmetizar a fé. Nós gostamos de dizer que dizer essas coisas é exagero e que isso não acontece, que isso é teoria de conspiração. Mas aconteceu com Davi, pode estar acontecendo com você. Se juntaram para zombar, difamar e levantar acusações. Então, nós temos um ciclo de pessoas que foram próximas a ele, por quem ele já intercedeu, que se juntaram e difamaram e acusaram. Talvez você já tenha vivido ou esteja vivendo algo parecido. Você ajudou, você estendeu a mão, você orou por alguém e depois esta mesma pessoa levantou contra você. O Salmo 35 ensina o caminho espiritual correto nesses momentos. Davi não responde com vingança, ele responde com oração. Ele diz: Senhor, até quando verás isso? Esta pergunta aparece muitas vezes nas Escrituras. Os salmistas perguntam, os profetas perguntam, até mesmo os mártires no Apocalipse fazem a mesma pergunta: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Essa não é uma pergunta de incredulidade, é um clamor por justiça. Calvino escreveu que a paciência do crente nasce da certeza que Deus nunca abandona a justiça. Davi sabe que Deus vê todas as coisas
Nenhuma mentira passa despercebida diante do Senhor. Nenhuma perseguição injusta, nenhuma maldade fica escondida diante do céu. Podem maquiar, podem disfarçar, podem mentir, podem colocar a culpa no inocente, podem culpar a vítima, podem fingir que nada aconteceu e que nada fizeram. Mas o céu viu. Depois de toda essa dor descrita, Salmo 35, Davi termina com uma declaração surpreendente. Ele diz: minha alma se alegrará no Senhor. Isso é extraordinário, porque mesmo em meio à perseguição, ele escolhe confiar na fidelidade de Deus. Ele declara que o Senhor livra o aflito daquele que é mais forte do que ele. Irmãos, isso é poderoso e confortante. Quantas vezes os maus, quantas vezes o agressor pensa ser mais forte? Pensam que podem fazer tudo e talvez olhem e digam: podemos fazer tudo contra ele, tudo contra ela. Ele não tem tradição, ela não tem tradição. Ele não tem poder, ela não tem poder. Eles não pertencem a uma família, então podemos fazer tudo contra eles. É aí que se enganam. São justamente esses que o Senhor disse, cuidem de tudo mais, mas deixem o órfão, a viúva e o necessitado, pois eu sou o juiz deles. Sou eu que os defendo. Irmãos, é por isso que existe tanta distorção no Evangelho nesses dias, porque Deus abraça aqueles que o mundo despreza. Deus está levantando as Raabes, Ele está levantando os Jeftés, Ele está levantando aqueles que não são para confundir os que são. Aquilo que o mundo abraça nem sempre é o que Deus abraça. Aquilo que o mundo aplaude, Deus tem os seus escolhidos e Ele tem os seus tesouros escondidos em vasos de barro para que a excelência da glória seja de Deus e não do barro. E o texto bíblico diz que aquele dia será um dia de grandes surpresas. Deus sabe o que você não sabe. Deus viu o que você não viu. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja odiando alguém por causa de uma calúnia. Talvez você aprendeu a ter desamor, dessabor, ódio, asco, asperosidade, ranço contra alguém por causa dos lisonjeiros, por comer, comprar as mentiras. Mas Deus tem os seus tesouros escondidos em vasos de barro. Existe um dia marcado na agenda do céu para esclarecer todas as coisas. Talvez seu opositor pareça muito forte. Talvez tenha mais recursos. Talvez mais influência e mais poder. Então, devemos supor que tu estás perdido. Mas a Escritura afirma repetidamente que o Senhor é refúgio para o oprimido e defensor do que não tem força. Então, deveríamos tomar cuidado ao afligir aqueles que parecem fracos. E é justamente no momento de fragilidades que as maiores maldades são praticadas. Davi também declara: cantem e alegrem-se os que desejam meu bem. Isso revela algo importante. Nem todos estão contra você. Pode estar a maioria, pode estar muitos, mas Deus sempre levanta fiéis, pessoas que oram, pessoas que apoiam, pessoas que permanecem. No meio da adversidade, Deus preserva os remanescentes. Declaro temática e profeticamente que Deus levantará alguém para defender-te na sua ausência. Por isso, o Salmo termina com uma decisão espiritual poderosa. Davi declara: a minha língua falará da tua justiça todo o dia. Ele decide falar não da perseguição, mas da fidelidade do Deus que contempla a perseguição. Se você está enfrentando oposição, perseguição ou acusações injustas, talvez você esteja pensando em desistir, mas guarde essa verdade no seu coração. Deus vê todas as coisas. As armadilhas preparadas contra você não terão a última palavra. A mentira não terá a última palavra.
A injustiça não dará o tom da tua vida, não terá a última palavra sobre a tua história, diz o Senhor. Eis que faço uma coisa nova, que não crerão quando for contada. A última palavra pertence ao Senhor, que pleiteia a causa dos seus servos. Levante sua cabeça, recobre o ânimo, continue caminhando na presença do Deus que justifica e que vê. Porque aquele que confia no Senhor nunca, jamais está sozinho na batalha. Eu quero orar com você nessa hora. Pai justo, em nome de Jesus Cristo, uma vez mais chegamos ao final de um salmo, o Salmo 35 nesta conversa. E eu oro por alguém que está enfrentando um momento de adversidade, de calúnia, de provação. Deus, essa pessoa está cercada de todos os lados. Essa pessoa está aparentemente sem saída. Os adversários estão dizendo: nossa palavra e nossas profecias desejosas vão se cumprir sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida dessa família. Nosso desejo maléfico de destruição se cumprirá. Mas o Senhor é quem se levanta no trono e diz: sou eu quem faço, sou eu quem sou eu quem brado, sou eu quem levanto. Então eu peço agora que o Senhor faça uma revisão histórica, meu Deus, neste período das fake news, neste período do coração inclinado ao mal. Quantas vidas, quantos ministérios, quantas histórias lindas e frondosas destruídas pela maldade. O pecado no coração do homem, a inclinação ao mal, a inclinação à negatividade, quantas vidas destruídas. Mas nós pedimos que o Senhor erga um exército bendizente, um exército que bendiz com os lábios, um exército que se volta para o Senhor, que ainda que imperfeitos, a natureza deles é o Senhor. Deus te levanta nessa manhã. Que Deus abençoe as nossas vidas, nos proteja de todas as calúnias, de todas as mentiras, de todas as verdades particulares e tratadas por Deus também. De todas as verdades justificadas pelo sangue do Calvário, que os inimigos da redenção amam propagar e divulgar. Que o Senhor te justifique, que o Senhor abençoe sua casa e sua vida pelo Espírito. Se porventura você chegou até aqui, mais de 10 minutos de conversa sobre o Salmo 35, eu te convido a se inscrever nessa rede, participar conosco e enviar para alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus em Cristo abençoe sua vida pelo Espírito. Amém, amém, amém.